Boa tarde, gente. Boa tarde, boa tarde. Rodrigo Quintão aqui, CEO do Mundo em Cores. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito sério, coronavírus. A gente precisa entender quais são os impactos desse vírus, dessa novidade aí que infelizmente chegou pra gente. E a gente vai ter que aprender a lidar com isso de uma forma muito natural, de uma forma mais profissional. E para isso nós chamamos hoje. Oi, voltamos. E para isso a gente chamou aqui o pediatra do aplicativo Dr. Kids, né? O Juliano Scheffer. E ele vai conversar com a gente sobre isso, sobre os cuidados que a gente deve tomar, sobre diversas curiosidades que chegam para nós aqui todos os dias, né? A gente juntou aqui e a gente vai tirar essas dúvidas com o Juliano. Beleza, gente? Vamos que vamos. O Juliano já está entrando aqui. Deixa eu colocar meu celular aqui para não tocar. Fala, Juliano. Grande Rodrigão! Tudo Daí, bem? meu querido, tudo certo? Joia, joia, joia. Estamos aqui para tratar desse assunto, né? Que vem crescendo na mídia, a preocupação está crescendo demais também, né? E a gente precisa tratar isso com mais seriedade, com responsabilidade. Tá chegando muita dúvida para a gente aqui, Juliano. Vamos que vamos? Vamos que vamos! Vamos que vamos, Bom, então. primeiramente queria te agradecer aí pela oportunidade, né, Rodrigo? A gente que já está aí com essa parceria entre o aplicativo Dr. Kids e o canal Mundo em Cores. E tá se falando muito em coronavírus, né, gente? Então, o pessoal fala muito de idosos, de adultos, mas o pessoal esqueceu um pouco da criançada. A gente poucas vezes vê na TV algo falando de crianças. Então, justamente estamos hoje aí, Rodrigo, para falar com esse pessoal aí, interagir e tirar tudo que é dúvida, tudo que é fake news, coisas que são crendices populares, para a gente poder ter melhores resultados e proteger as nossas crianças para eles não adoecerem com esse vírus aí que está se disseminando pelo mundo inteiro, né? É isso aí, Juliano. E a primeira pergunta já vai nesse sentido, né? Quais são os sintomas do coronavírus em bebês e crianças? Pois é, pessoal. Então, eu vou falar aqui, vocês comecem a gravar, tá? O quadro do coronavírus, ele é igual a qualquer quadro viral. Então, muito está se falando que, meu filho está com gripe, eu não sei se é coronavírus. Qualquer quadro viral, inclusive o corona, ele dá os mesmos sintomas. Exemplo, vai dar febre, pode tossir, pode ter coriza, pode ter falta de ar, pode ter vários outros sintomas, como qualquer outra gripe, Rodrigo. Isso é importante o pessoal saber, porque meio que se banalizou essa questão do corona, mas ele é um vírus que ele faz um ciclo. Normalmente ele faz um ciclo entre 2 e 14 dias de incubação, então você Essa, começa, sim, essa, você essa começa era a a minha pergunta. contagiar os Quanto tempo que ele outros, fica, né? ele fica entre 2 e 14 dias. Então você pode ficar 14 dias sem ter nenhum sintoma e passando para todo mundo. Teve uma pesquisa lá na China que a média de contágio, você contagia em média 3 a 5 pessoas. Então, você está sem sintomas, mas você é um vetor e está transmitindo para todo mundo. Já aproveita o gancho, Rodrigo, que a distância mínima ideal seria em torno de 1 metro, 1,20 m. Por quê? Quando a gente fala, a gente emite os perdigotos, que são aquelas gotículas. Em média, saem 3.000 gotículas para cada vez que eu falo. E Nossa, essas gotículas elas estão infectadas com o vírus. E a 1 metro de distância eu posso ainda passar para você. Não só para você, mas eu posso estar falando aqui para uma mesa e alguém botar a mão na mesa depois. Eu posso estar falando para uma porta ou passar a mão na boca, botar a mão na porta, já estou contaminando a porta. Então é muito importante ter esse cuidado de distância, até porque o período de incubação ele é longo, e a questão de transmissão e contágio, porque o vírus ele permanece vivo, ainda não se sabe o tempo correto, mas já se sabe que o vírus ele fica vivo mais tempo no frio, mas todo cuidado é pouco nessa questão de se prevenir, que nós vamos falar um pouco depois aí das maneiras que a gente pode se precaver com isso. nossa, olha só. Então ele fica 14 dias dentro da pessoa ali, sem manifestar qualquer coisa. E ele pode ficar um tempo vivo também, fora, em cima de uma mesa, de uma cadeira, de uma estante. É por isso que se aconselha o uso de máscaras, né?
para você, se você tiver infectado, talvez não contaminar, não sei, você pode falar sobre isso. E também tá sempre lavando as mãos e passando álcool gel, né? Como é que é essa questão? Esse é um ponto importante, Rodrigo. Foi se questionado a questão do álcool gel nas crianças, né? O álcool gel poderia causar algum problema. Já foi feito várias pesquisas, e a mais famosa delas também foi feita na China, mas é a questão de se você usa na sua criancinha, até pelo poder do hábito, né? Isso não deveria ser no coronavírus. Isso é qualquer quadro viral. Nós temos a influenza A, nós temos rinovírus, nós temos H1N1, nós temos outros vírus muito mais potentes com relação à criança do que o corona, mas o pessoal está mais preocupado porque teve essa pandemia e aí o pessoal se tocou de comprar álcool gel, mas isso deveria ser uma coisa mais automatizada pelos pais. O uso do álcool gel na criança reduziu em torno de 23% infecções respiratórias. Então foi feito um estudo com as criancinhas lavando a mão com água e sabão e um outro grupo só com álcool gel. Então o do álcool gel teve 23% a menos infecções respiratórias do que o grupo do água e sabão. Ah, Juliano, mas tem que. Então é só álcool gel? Não. Isso envolve uma rotina que os pais têm que passar isso para os filhos, que é o quê? Chegar em casa, lavar as mãos, se tiver algum sintoma, já vai para o banho, já soa o nariz. Então, tem um padrão que a gente usa que deveria ser diário, até a própria roupa. Né? Eu que sou da área da saúde, a gente chega em casa, eu tiro a roupa, vou tomar um banho, essa minha roupa é lavada separadamente em relação a todas as roupas da casa. Eu tomo banho para depois pegar a criança no colo, pegar meu filho, beijar meu filho e fazer outras coisas ali, para não trazer toda a flora que eu tenho lá de fora, que não é só o corona, né, Rodrigo? Temos Sim, muitas outras, tem bactéria, tem vírus, tem fungo, tem outros bichos aí que o pessoal não está dando muita importância, mas que a gente traz tudo isso para dentro de casa e com essa automatização de a gente ter o padrão de se lavar, usar o álcool gel, isso tem que começar já da criança pequena. entendi. E nesse período, principalmente, né, é importante a gente ter esse cuidado, né? Não só nesse período, mas falando especificamente de coronavírus, né, a gente ficar bem atento. E, Juliano, o coronavírus mata crianças? Ele deixa sequela? Como é que tem sido isso mundo afora? Olha, Rodrigo, o coronavírus, a gente não sabe o porquê que ele não tem uma predileção pelas crianças. Ele tem uma predileção pelos idosos. E geralmente idosos que têm alguma patologia ou é do grupo de risco, que envolve patologias associadas, então diabético, hipertenso, que tem alguma imunodeficiência, está tratando câncer ou coisa assim. Nas crianças, a gente tem três hipóteses, basicamente, que a China aventou nas suas pesquisas, que seria a imunidade da criança um pouco mais forte. A segunda seria a questão de ter começado essa epidemia em um Wuhan, que é a cidade lá, mas que é um período escolar, fora da escola das crianças na China. Então o pessoal está de férias lá, então a criançada está tudo mais em casa brincando, eles não estão se expondo, né? E a terceira seria a questão realmente da potência do vírus em relação a essa epidemia. Então, como ele é um vírus que ele se replica muito rápido, né? Ele em pouco tempo ele acaba replicando o número, né, em número absoluto, isso consegue contagiar muito mais rápido e muito mais fácil. Essa questão ficou muito complicada de segurar, porque, como eu falei para vocês, a média entre 3 a 5 pacientes que a gente contamina faz isso em escala exponencial, isso é muito rápido. E quando o pessoal começa a ter sintomas, lembra que a incubação é 2 a 14, né, Rodrigo? Então, quem começou a tossir hoje já está passando já 2 semanas atrás. Então, é um negócio que é muito complicado. Pela primeira vez na história, a gente está passando por uma pandemia real time, que a gente fala. Então, a gente está sabendo de tudo a cada segundo. Isso facilita, porque né, em pouco tempo o mundo parou, entre aspas. Mas justamente porque a gente sabe muito pouco desse vírus ainda, não tem pesquisas muito aprofundadas, até porque é um vírus novo. Apesar de ter outros subtipos, né, Rodrigo? Temos a versão alfa do coronavírus, temos a o NS22, tem vários subtipos do vírus que eles já estão aí há muito tempo, desde 1935, para vocês terem uma ideia. Entendi. Então, Então, de ficar dentro de casa mesmo, evitar ao máximo o contato social, é, é para valer, né? isso aí é com certeza para valer, Rodrigo, porque a gente não está falando só dos idosos, mas tem outros grupos de risco, né?
prematuros, a gente não pode esquecer, pegando agora a parte pediátrica, prematuros, né? Síndrome de Down, os especiais, então, aqueles mal formados que estão acamados em casa, todo esse pessoal ele já tem uma imunidade um pouquinho mais baixa, e não é o coronavírus que vai incomodar, qualquer bicho vai incomodar. Principalmente o corona, que é uma coisa que a gente não conhece tão bem, né? E a gente também não quer ter uma alta letalidade, ter uma grande morte de crianças para a gente começar a investigar e ver que esse vírus ele tem um pouco mais letal em relação às crianças também. Então, já volto a falar, a gente está muito mal acostumado, nós não somos ainda um país de primeiro mundo para lidar com uma epidemia. Essa questão do isolamento social, Rodrigo, que tu comentou muito bem aí, é para fazer o quê? É para fazer, forçar propositalmente quem está com o vírus ou quem tem sintomas, ou quem teve contato com quem teve sintomas, fazer o ciclo do vírus terminar para não poder mais transmitir. Esse é o grande sacada de quem descobriu, ó, vamos fazer um isolamento, porque daí se fica comigo o vírus, eu fico ali 2, 3, 4 semanas, o ministro da Saúde já falou em 20 semanas pós o pico de surto epidêmico. Então, faz o quê? O ciclo do vírus termina, todo mundo fica tranquilo, pode sair para cá, para a rua, porque eu não vou passar para ninguém, porque o ciclo do vírus já passou. Lembrando, pegando o gancho agora da tua pergunta, não, eu vou repetir 2 vezes, tá? Não existe indicação de antibiótico para esses casos. Qualquer quadro viral, não existe indicação de antibiótico. Muitas mães que estão chamando kids em casa porque é perigoso sair por causa da questão do hospital, de consultórios que estão muito contaminados, e também a própria população que se esbarra durante a rua ali, né? Elas muito perguntam, Juliano, mas ele está fazendo febre alta e está com sintomas, será que o antibiótico não melhoraria? É justamente o contrário. O antibiótico talvez piore a situação, porque além de não ter indicação, tem os efeitos colaterais que a criança vai ter, e é um quadro viral. Então o vírus não consegue, a gente não consegue matar o vírus. A gente tem que esperar ele fazer a curva do ciclo dele e depois terminou. Entendi. E qual que é a primeira medida a ser tomada caso haja alguma suspeita de coronavírus na família? Boa pergunta, Rodrigo. Então, assim, ó, a questão dos sintomas, 81% isso é estatística mundial, tá, Rodrigo? 81% são casos leves. Muitas mães devem ter tido já filhos com coronavírus, talvez aí, sei lá, um ano atrás, meio ano, e nem se tocaram, porque é um quadro gripal. Faz coriza, como eu falei para vocês, faz uma febrezinha, fica ruimzinho para comer, começa a dar uma tossezinha seca, não é ruim para dormir, fica choroso, irritado. Os sintomas típicos da criança. Na questão da, dessa parte específica, a gente não pode esquecer essa questão da automatização de lavar as mãos, de ter esse contato mais longo, mais longe um do outro. Por quê? Porque isso faz um efeito cascata que a gente não consegue parar. A não ser que a gente esteja muito bem treinado para não deixar isso aí evoluir de maneira desenfreada, que foi o caso que aconteceu. Então, muita gente talvez não levou em consideração, talvez seria uma coisa mais geopolítica ou talvez financeira, mas vocês estão vendo que o mundo praticamente parou. Isso vai ter reflexos globais que a gente não sabe onde vai. Alguém vai pagar a conta, né, Rodrigo? Isso é fato. Olha aí, e uma pessoa que já teve o coronavírus pode se infectar novamente? Eles estão pesquisando ainda, Rodrigo, não tem nada dizendo que eles podem se reinfectar, mas isso é uma grande possibilidade de ter reinfecção, porque é um vírus desconhecido, estão desenvolvendo algumas medicações contra ele, mas basicamente a gente usa, lembra do Tamiflu para o H1N1? Hum, Vocês lembram do oseltamivir, que é o famoso Tamiflu? Lá em 2011, quando teve essa epidemia do H1N1, por exemplo, o H1N1 ele é muito potente. Ele mata criança, ele mata gestante, ele mata adulto jovem, coisa que o corona não tem esse perfil, pelo menos por enquanto, né? Mas as medicações que a gente usa, se a gente não pega ele nas primeiras 48 horas, dificilmente vai fazer efeito o remédio. E no momento, especificamente para o corona, Rodrigo, não tem medicação, né? As mães perguntam, tá, doutor, mas não vai dar um remédio para ele tomar? Não tem nenhum tratamento específico para isso. entendi. E não tem medicamento, mas existe algum exame fácil para a população que identifica que a pessoa tem coronavírus?
Sim, tem um kitzinho que a gente solicita quando a gente tem a suspeita. Então, esse exame pode durar entre 15 minutos até 7 dias. Porém, todas as medidas que a gente faz, suspeitando do corona, suspeitando do H1N1, ou suspeitando da gripe aviária, né, da gripe A, é mandatório. Imediatamente, esse paciente ele é notificado, então vai aparecer lá para a vigilância sanitária, ele deve ser isolado, não só lá na emergência, caso ele for para o hospital, ou em casa, mesmo em casa, se ele for suspeito, ele faz o exame e fica isolado socialmente. Para quê? Porque caso seja, a gente salvou muita gente. Lembra que tem os grupos de risco aí que estão sendo infectados. Agora, caso não seja, ele vai fazer o ciclo viral dele lá na casa dele ou no isolamento dele, depois volta para ter a vida social que ele sempre teve. Aí não tem problema. E aí agora eu vou fazer uma pergunta, então, casado com essa aí. Nosso primeiro comportamento é levar para o hospital, né? E, por exemplo, você que é do Dr. Kids, aquele aplicativo de atendimento pediátrico que você chama o pediatra, ele vai direto na sua casa. Como que vocês estão agindo com relação a essa questão, tá? De vocês irem direto na casa das pessoas e essa questão de você também ir direto no hospital, né? Que são duas coisas diferentes. Na verdade, Rodrigo, esse projeto que a gente tem aí, que está rodando já, que é o Dr. Kids, que é a consulta domiciliar, isso ajuda sobremaneira a questão de tu ires até a emergência ou até um consultório, e às vezes não tem ninguém lá contaminado, mas tu tá contaminado, tu passa para todo mundo. Então tem essa questão do isolamento, que queira ou não queira, se a paciente tiver ou não o coronavírus, ou qualquer outro vírus que seja potencialmente transmissível, ela vai estar na casa dela, e ela vai ter as orientações na casa dela. Então, a pequenininha está lá com o vírus, pô, o pai e a mãe provavelmente já tem. Mas aí a orientação que a gente tem, né, desde que a gente entra na casa, que a gente usa o Propé, a gente usa o álcool gel, a gente faz toda essa parte de não disseminar a infecção, até porque são várias consultas, então entra numa casa, vai na outra, se a gente não se protege adequadamente, acaba passando para todo mundo. Mas essa é a facilidade de a gente não disseminar uma doença como essa pandemia, porque tu vais pontualmente em cada casa e aí tu registra caso tu tenha alguma dúvida se é ou não coronavírus para a vigilância poder agir. Igual todas as orientações que eu estou falando para vocês aqui, para quem está na live, é feita lá também. Não tem erro. É muito simples, é só a gente querer fazer, a gente consegue diminuir muito essa questão da transmissibilidade e poder voltar à nossa vida normal o mais rápido possível, né? Isso. E os bebês na fase oral, né? Que ficam engatinhando, botando tudo na boca. Eu tenho uma filha nessa fase, né? Que costuma acontecer ali do 0 aos 2 anos de idade. Qual que é a principal orientação para esse tipo de bebê nessa idade? Olha, Rodrigo, a questão da fase oral, essa a gente não tem como agir, né? Ela vai botar na boca. O ideal seria assim, ó, por exemplo, tu tens lá os brinquedinhos dela ou algum local que vocês têm passagem, assim, na tua sala. O ideal é limpar bem esses brinquedos, o local, né? Não tem nenhum tipo específico, assim, pode ser qualquer que faça a limpeza, assim, né? E usar bastante álcool gel. O álcool gel, ele tem uma proteção muito grande, inclusive nas crianças. Acabei de falar para vocês que é melhor vocês passarem álcool gel na mãozinha do que lavar com água e sabonete somente. Então, isso tem um ganho de 23% a menos de infecção. E lembrando também que toda essa parte de contato, o vírus ele fica em média, Rodrigo, segundo as pesquisas chinesas, ele pode ficar em média 7 horas até 28 dias vivo. Ele tem uma predileção a mais por climas mais frios. Porém, nós estamos chegando no inverno daqui a pouco. Então, além do nosso amigo Corona, nós vamos ter outros, né, como H1N1 e o influenza A e outros vírus. Então, tem que fazer esse tipo de coisa. Então, para tua filhota aí que está nessa fase oral, procura, pega o álcool gel, passa na maçaneta da porta, passa naqueles locais que ela consegue levar a mãozinha, porque todos são locais potenciais que o vírus está ali. E a gente não sabe ao certo se ele está vivendo aqui algumas horas ou se ele está ficando 20 ou 28 dias, como é lá na China, que um clima é um pouco mais frio. Nós vamos entrar no inverno daqui a pouco, Rodrigo. Então, todo cuidado é pouco para fazer esse tipo de proteção para tua filha e para
qualquer outra pessoa que está na tua casa, né? E as pessoas que naturalmente têm problemas respiratórios, como pessoas com asma, bronquite, algum cuidado especial ou são as mesmas orientações? E esse é é a nossa pedra no sapato, Rodrigo. Então, pacientes de alto risco, principalmente quem tem doença respiratória, é onde o vírus vai fazer as crises mais graves. Ele tem um padrão, um raio-x muito ruim, né? A gente viu alguns raios-x de pacientes que foram em emergências. Então, se tu tens alguma doença, principalmente asma, bronquite, ele faz o gatilho de tu fazer a crise e faz uma crise mais grave. Lembrando que 81% são sintomas leves, 14% são sintomas graves, ou seja, vai ter que se deslocar para o hospital, talvez ficar internado em enfermaria, alguma coisa assim, e 5% são pacientes altamente graves, que vão cair na UTI, vão ter que ser entubados e outras coisas mais. Mas esse é o grande perigo, Rodrigo, é pegar o corona e esse corona em alguém que já tem uma doença prévia respiratória, fazer uma crise grave e aí esse pequenininho vai ter que ir para o hospital de qualquer jeito. O ideal seria ter uma avaliação prévia, então daqui a pouco a gente vai ter também a telemedicina um pouco mais difundida, porque isso realmente agiliza, barateia e simplesmente bloqueia uma pandemia. Isso está sendo feito nos Estados Unidos, na China também, que ajuda muito. Então, às vezes, mãe primeira viagem, ou até mães que estão inseguras, às vezes não, na videoconsulta eu consigo avaliar, mãe, levanta a camisa do teu filho, que eu quero dar uma olhada na respiração dele. Eu conto a frequência respiratória, eu avalio, né? Eu vejo como é que está a carinha dele, se ele está hidratado, se ele está corado, se ele tem algum sinal de alerta que eu tenho que falar, mãe, vamos para a emergência porque precisamos fazer um raio-x, ele não está legal, né? Porque ele está fazendo algum tipo de insuficiência respiratória, está ruim para respirar, e isso pode evoluir rapidamente para ter que internar em ambiente de UTI, né? E os hospitais, eles já estão preparados para receber pessoas previamente, talvez diagnosticadas aí com risco de ter o coronavírus? Por exemplo, ó, a gente já falou sobre a questão da pessoa ir ao hospital. E se essa pessoa avisar que está chegando de alguma forma, para ter algum cuidado para ir, enfim, existe uma situação assim? A indicação é que quem está tendo sintomas respiratórios, tipo eu, que eu estou com um pouco de tosse, a gente precisa usar máscara, sem dúvida, né? Álcool gel toda hora e botar máscara, porque eu não tenho coronavírus, mas assim, ó, potencialmente quem tem qualquer sintoma agora, isso é utilidade pública, tem que botar a máscara, né? Não tem nenhuma logística nesse sentido aí, Rodrigo, de avisar o médico lá da unidade da emergência que vai chegar um possível cliente que possivelmente é coronavírus positivo. O que a gente está tentando implantar aqui no Brasil, já que a gente está acelerando lá no Alex Bill do Einstein São Paulo, é fazer essa ponte, justamente isso. O pediatra avaliar ou algum clínico avaliar em casa sob supervisão do pediatra e reportar imediatamente para o hospital que vai chegar o Rodrigo Júnior com sintomas respiratórios, com febre alta, ele está com tiragem, que a gente fala, que é um tipo de um sinal que a gente vê que está respirando mal. Então, esse paciente ele deve ser priorizado, ou seja, ele não vai ficar esperando, ele não vai chegar lá e ficar sentado esperando a vez dele, ele passa na frente de todo mundo e já cai direto com o médico e já é acionado também um alarme para fazer exames de alta complexidade, que daí envolveria raio-x, tomografia, se precisar ressonância, e também vagas na enfermaria de UTI. Seria uma sincronia de pacientes mais graves. Porém, na criançada, Rodrigo, né, os graves aí não vão chegar provavelmente a 5 a 7%, então o volume é muito pouco, né? Entendi. Bom, a gente também tem ouvido muitas perguntas sobre essa questão, por exemplo, de contato com os avós, com os familiares. Eu, por exemplo, estou o tempo todo com a minha filha, junto com os meus pais, junto com meu sogro, minha sogra. A minha filha, por parte de mãe, também tem bisavós, enfim. E isso preocupa bastante, né? Tanto o contato dela diretamente com eles, né? Porque é uma pausa da interação familiar que acontece, né? Como que você vê isso aí? Bom, o ministro da Saúde hoje ele fez um vídeo ali e ele citou essa questão dos avós, né? Que não tem como o avô ver o neto e não abraçar, não beijar, não amassar, né? Nós ainda que somos pediatras, a gente quer amassar, quer morder,
né? Infelizmente, neste momento, Rodrigo, todo cuidado é pouco. Tem que avisar a criançada que o vovô e a vovó não vão poder visitar no período aí de 4 a 8 semanas, talvez mais. Arranjar algum tipo de rotina com a criança, porque, como eu falei para vocês, o coronavírus, ele não se sabe a predileção que ele tem pelos idosos, mas ele basicamente tem uma altíssima letalidade com os idosos. Claro que aquele idoso que não se cuida, né, que tem alguma patologia associada, alguma doença que pode ser incapacitante ou baixa imunidade, mas agora, por ter se tornado uma pandemia, agora contato com a avó, Dindo, Dinda, isso aí vai ser só daqui provavelmente em torno de 20 a 30 semanas. Mais ou menos assim, Rodrigo. Bom, entendi. As principais perguntas acabaram, a gente respondeu muita coisa aqui. E agora eu gostaria de deixar uma dica para os pais que vão ficar com essas crianças dentro de casa por um período muito longo, né? O principal e um ponto muito positivo é que a gente cada vez mais vai ter a possibilidade de criar um vínculo, né, entre pais e filhos. Então, o ambiente leve dentro de casa, ele é muito importante. Os pais realmente transmitirem por meio do seu sentimento, pelo dia a dia, essa tranquilidade aos filhos é muito importante, né? Porque eles sentem tanto a tranquilidade quanto a tensão. E aí, com relação a atividades para desenvolver dentro de casa, é uma grande oportunidade para os pais apresentarem aos filhos, tá, as atividades, por exemplo, domésticas, como cozinhar, lavar a louça, arrumar a casa, né? Isso tudo feito com leveza. As crianças adoram, porque o importante para as crianças é estar junto com os pais. Elas querem estar perto dos pais. Então, se os pais estiverem perto delas, fazendo qualquer coisa, presente com atenção nelas, com um sentimento bom sendo transmitido, as crianças adoram. Né? Então, vocês vão ter grandes ajudantes com vocês. É claro que não esperem que eles façam de tudo, mas vai ser muito divertido, dependendo da forma como os pais encaram essas atividades domésticas junto com os filhos. Né? Criança adora água, criança pequena adora vassoura, adora varrer, adora arrumar, colocar as coisas de volta no lugar. Mas é claro, tudo depende da forma como os pais encaram isso. Né? Se o pai, a mãe perto, ai que saco, tem que lavar a louça, ai que droga, tem que arrumar a casa, ai, eu preciso agora, tirou tudo do lugar. Gente, a gente está transmitindo esse sentimento para os filhos. Eu estou falando as atividades domésticas porque é claro que vocês vão pegar o livro e ler com os filhos de vocês. É claro que vocês vão, de repente, assistir um filme com os filhos de vocês, brincar com os brinquedos. Isso é tudo muito óbvio, tá? Então, estou falando do outro lado. Porque boa parte do tempo você vai precisar ficar dentro de casa arrumando e nada melhor do que trazer os filhos para ajudar nessas tarefas junto com vocês. E se por algum motivo vocês esgotarem as possibilidades de brincadeiras, a gente disponibilizou lá no nosso Instagram, tá? Um link no nosso blog com diversas atividades que vocês podem desenvolver com os filhos de vocês, tá? Brinquedos que vocês mesmos vão montar e junto com os filhos e brincar, tá? Então tem muita coisa para fazer. Pode ficar tranquilo que sem ter o que fazer vocês não ficarão, tá? Inclusive vocês vão poder trabalhar na hora que os filhos de vocês dormirem. Tentem manter a rotina da casa, tá? Hora de estudar, hora de trabalhar, hora de dormir, hora de acordar, hora de almoçar. Isso é muito importante, tá? Para nos organizar o dia a dia familiar. E o resto, gente, é com vocês, tá? Aproveita essa oportunidade de vínculo com a criança, com a família. Leva tudo com leveza, porque vocês vão ver que a resposta das crianças junto a vocês vai ser outra, tá? A minha filha, às vezes, começa a berrar por causa de alguma coisa que ela queria fazer. Eu vou, converso com ela, explico. Ela tem só 1 ano e 5 meses hoje. E ela entende. Ela entende. Eu mudo de atividade rápido. Então, eu posso dizer para vocês, afirmar que com 1 ano e 5 meses, a gente nunca enfrentou nenhuma crise de birra, de ficar sem saber o que fazer com a nossa filha. Né? Tudo porque a gente aprende o que fazer
dentro lá do canal Mundo em Cores. E através dos nossos cursos, enfim. E aqui tem o Juliano Scheffer, tá? Do aplicativo Dr. Kids, com as consultas pediátricas, né, em casa, gente. Olha que bacana. É a maior escola de pais do Brasil fazendo uma parceria com o maior app de consultas pediátricas em casa do Brasil. Tá? A gente vai se unindo a quem tem aí o mesmo propósito que a gente, né? Que é uma convivência familiar melhor, uma convivência entre pais e filhos mais feliz e o desenvolvimento moral e intelectual das crianças, né? Então a gente tem que se unir com quem está buscando o mesmo que a gente. É isso aí, Juliano. Quer deixar um recado para a galera? Rodrigo, isso que tu falou é extremamente importante. Então, eu acho que todo pai e a mãe já está meio careca de saber como é que se faz para se proteger, o que que é o isolamento social, por que que a gente tem que ficar em casa, né? Eu acho que essa parte médica todo mundo já está bem afiado, tem que botar em prática, né? O Dr. Kids a gente faz os atendimentos domiciliares, tanto de consulta de rotina quanto de urgência, e a gente acabou diminuindo o custo da consulta para poder ter maior acessibilidade aos pacientes que estão cobertos pelo Kids. Então, se tu precisares, né, quem está em Minas Gerais, quem está em Santa Catarina, Amazonas ou no Acre, por enquanto, precisar de uma consulta ou de uma avaliação, pode fazer o chamado, que os valores foram bem mais baixos para a gente poder ter esse acesso, que nem todo mundo tem o acesso a pediatra, Rodrigo. Então, às vezes vai em outro médico que não seja especialista na área, às vezes o cara não sabe falar muita coisa, ou não é especialista, fica meio inseguro. A gente tem esse canal aberto no Kids. E lembrando uma coisa bem importante que tu citasse aí, Rodrigo, não é só os pais com os filhos, né? Mas é os pais com as mães. Então, esse link papai e mamãe, já que Sim, poucas quando a gente vezes se fala pai, vê, tá né, incluindo todo mundo. não pode começar a brigar no segundo, terceiro dia, né? É interessante, porque aconteceu Ah, comigo, né? Já queria me botar para fora de casa no terceiro dia, mas a gente vai se entendendo aqui, vê como é a dinâmica, né? A gente fica muito tempo fora de casa, mas vê como é que funciona a dinâmica, logo a gente se adapta, inclusive com essa parte médica da contaminação. Mas é como tu falaste, tem um monte de atividade para fazer, o canal Monicores também disponibiliza aí um monte de curso, né? Até para poder aprender muitas outras coisas que no passado aí o pessoal, eu não tenho tempo. Pô, agora tem tempo. Agora não tem desculpa. É sentar na televisão lá, botar lá o canal Mundo em Cores e aprender, ou fazer uma atividade com o filho, contar uma história, isso aí, essa questão lúdica, os filhos amam de paixão, e até para poder também entrelaçar os laços aí da papai e mamãe, né? É nessa linha aí, Rodrigo. exatamente. Então, gente, olha só, a gente vai deixar essa live salva aqui no nosso Instagram, no Instagram do Dr. Kids, tá? É @meu Dr. Kids, né? O nosso aí é @canal Mundo em Cores. A gente vai deixar ela salva, fica por 24 horas. Depois a gente pega esse link, joga para o YouTube e nós vamos compartilhar isso aí nas redes sociais para circular aí pelo máximo de pessoas que a gente conseguir para levar essa informação, para a gente passar por esse problema aí com mais clareza, com mais informação e mais tranquilidade. Juliano, obrigado pela participação, um grande abraço, fica com Deus, meu caro, vamos que vamos. Prazer é meu, Rodrigão. Um abraço para todo mundo, boa semana e vamos se proteger, gente. Vamos lá. Tchau. Tchau, tchau.